Está gravando, então. Então, sejam bem-vindas todas, né? Eu vou iniciar dando alguns recados, informando como é que vai acontecer, como é que vocês vão receber o material, onde ele vai ficar, para quem é da comunidade de professores da Teacher Bruna. Quem não é, também sinta-se convidado a participar. É o seguinte, para quem é da comunidade, a gente tem uma área de membros. Então, o material vai ficar em pedacinhos lá por módulo. Depois eu vou deletar os módulos e vou botar o material completo, tá? As gravações vão ficar lá também, separadinho mais embaixo, tá? A gente tem uma página de materiais, né? Para quem não é, eu vou seguir enviando por e-mail, tanto os materiais por módulo, quanto as gravações, o link das gravações. Eu subo essa gravação para o YouTube, no link, como é que é, não listado, e aí eu envio para vocês, e vocês têm acesso irrestrito, pode assistir quantas vezes quiser, reassistir, pode, enfim, enquanto existir no YouTube, vai estar lá, tá? Porque eu não pretendo deletar, até porque, né, não tem motivo para isso. Por isso que muitas pessoas fizeram a inscrição e não estão aqui no momento, né? O nosso grupo está cheinho, porque o que acontece? Acontece que vai ficar gravado, então tem gente que até gosta de assistir na gravação e também teve várias que me mandaram hoje mensagem dizendo que eu não sei como é que está aí, mas me disseram que choveu muito em São Paulo e Lagoa, tem muita gente sem luz. E aí é complicado, né, gente? Aí a pessoa estava lamentando que não ia poder estar aqui. E outros acontecimentos também que aconteceu de... Sempre tem um imprevisto, né, gente? Salvo os São Paulo capital foi bem feio, assim. Teve muito alagamento, né? Eu moro no interior, choveu bastante também, mas eu vi no noticiário que São Paulo foi bem feio. Uma pena. Chuva é bom, mas não desse jeito, né? Ó, a Aline, isso mesmo, choveu muito mesmo. Ó, é complicado. Então, assim, e aí teve outros problemas, né? Vocês sabem que algumas escolas adoram marcar reunião de última hora. E como tá todo mundo, né, com medo, prefere ir na reunião da escola, porque não tá fácil para ninguém e a gente compreende. Assim, eu super compreendo. O que eu quero dizer para vocês, Matheus, é tendo dúvidas, dificuldades, qualquer coisa, basta me chamar no WhatsApp, tá? O máximo que vai acontecer é eu demorar para responder, porque eu também sigo em aula, né, aula online, mas eu sempre respondo, as gurias aqui da comunidade sabem, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? E assim, o que eu ia dizer para vocês? Vou falar para vocês. A ideia aqui não é eu ficar 2 horas falando e vocês ouvindo. Eu gostaria muito que vocês interagissem, se sentissem à vontade, se sentissem bem-vindas, se sentissem acolhidas, porque eu não sou a dona da verdade, e se eu adquiri algum conhecimento nesses 20 anos de sala de aula foi porque eu pisei tantas vezes na cama, que se eu não aprendesse é porque não era para ser, entendeu? Então, eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo, eu tenho muita coisa que eu aprendi de tanto errar, porque eu sou assim, eu sou cabeça dura, né? Eu erro, uma hora aprende, a pessoa aprende, uma hora aprende. Enfim, então vamos começar, tá? Se vocês quiserem falar qualquer coisa, basta me interromper, não tem esse negócio de, desculpa te interromper, não, pode interromper mesmo, tá? Pode ficar tranquila, pode sentir à vontade, podem se sentir bem-vindas, podem... Aqui é o nosso local seguro, podem falar, podem tranquilamente conversar sobre isso. Eu acredito que o módulo 1, o módulo de hoje, ele é um dos mais importantes de todo o curso. E eu escolhi de propósito ele ser o 1, porque é uma coisa que ninguém me ensinou em nenhuma faculdade. Eu não sei se hoje em dia as faculdades elas já abordam esse assunto. Mas ninguém me ensinou. E eu aprendi
na experiência, né? Na dor, né? Porque a gente aprende na dor. Eu acredito que a gente tem duas opções: a gente aprende no amor, a gente aprende na dor. A maioria das coisas eu aprendi na dor, né? E depois que eu aprendi na dor, e todas as coisas que eu vou relatar com vocês, que eu já enviei um material ali, vocês têm certeza que eu errei, e errei muito até aprender. E foi errando, mas é errando que eu digo para os meus alunos sempre, gente, ó, não precisa ter medo de errar, porque se não errar, tu não aprende, porque assim foi para mim. E isso nunca ninguém me ensinou, nem no magistério, que eu era da época do magistério, não me ensinaram na faculdade, não fiz curso nenhum que me ensinou. Então, aqui no Class in Class, a gente vai ver coisas que talvez vocês nunca tenham aprendido em lugar nenhum, que ninguém tinha dito para vocês esse macetezinho, esse segredinho que vai fazer toda a diferença, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora, que é o mesmo material que eu enviei por e-mail para vocês. Se vocês se sentirem à vontade de olhar na tela de vocês, podem se sentir, não precisa ficar olhando para minha carinha o tempo todo. Eu sei que eu sou linda, mas não precisa gastar, né? Tô brincando, gente. Então, assim, sintam-se super à vontade, né? Inclusive, tem gente que tem mil habilidades, e eu sou assim, às vezes eu tô escutando uma pessoa aqui fazendo outra, querem anotar, anotem. Cada um tem o seu jeito de aprender. Então, sintam-se à vontade. Se quiser fechar a câmera, fecha. Ninguém é obrigado a ficar com a câmera aberta. Eu não vou ficar magoada, porque vocês fecham as câmeras igual os alunos. Não se preocupem com isso. Quer comer, come. Quer beber café, bebe. Quer tomar sopa, toma. Ó, vocês estão em casa, literalmente. Tá, gente? Sintam-se em casa. Vamos lá, então. Ó, a Aline está dizendo que eu sou uma gata. Ó, a Aline está tentando me conquistar, gente. Ai, ai. Ah, Ju, não tem problema. Pode ficar com a câmera fechada, só que ninguém vai ficar chateado se tu tiver de pijama e quiser abrir a câmera, tá? Pode ficar tranquila. Porque também, né, gente, depois desse ano, 2020, esse horário, 20h30 da noite, a pessoa tá que nem uma princesa, não é para qualquer um, né? Então, se tiver escabelada, se tiver com o filho no colo, ó, tranquilo. Que até a Ju Mecena tá aqui, também tem 2 pequenos e tá aqui, ó, firme e forte, né, Ju? Então, não tem problema. Às vezes a gente está na nossa reunião da comunidade, a Ju tá aqui, ó, embalando o bebê, mas tá junto, faz parte do pacote. Ainda mais para nós, mulheres, que somos assim mesmo. Temos força e temos garra, e não deixe nunca ninguém dizer o contrário para vocês. Nunca, tá? Nunca desacreditem de vocês também. Porque se eu tenho orgulho dessas pessoas que estão aqui, tá? Muito orgulho. Porque mulher, ó, também que não tem nenhum homem, né? Mulher, ó, não é para qualquer um. Mulher tem garra. Mulher é... Ai, muito obrigada, Bárbara. Eu tô me achando com meus cabelos novos. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Gente, eu sei que nem sempre vocês vão ter a oportunidade de observar a turma de vocês, que vocês vão cair de paraquedas numa turma, e eu acho que isso aconteceu aqui com a maioria esmagadora, e eu acredito que a primeira coisa que eu quero que vocês não se sintam nesse curso é culpadas, tá? Porque no Brasil, olha, eu digo isso no Brasil, eu digo isso com propriedade, porque quando eu estava estudando letras na faculdade, eu já trabalhava e estudava letras, e eu já dava aula e estudava letras. Veio 2 americanos passar uma semana comigo, observando as minhas aulas e ficando no hotel pago pela escola. E era uma escola bilíngue, isso foi 2005 ou 2006, tá? E eles não podiam entrar em sala de aula sobre hipótese nenhuma enquanto estavam estudando, tá? E eles ficavam 2 anos depois de formados, sob a supervisão de um professor
que era o professor titular. Depois desses 2 anos sob a observação do professor, eles poderiam entrar em sala de aula sozinho. Partindo daí, a gente já sabe que existe um problema no sistema de ensino brasileiro na formação de professores. Por quê, gente? Porque aqui, eu tinha 3º semestre quando eu entrei para dar aula, não sabia nada de nada, mas já estava dando aula. Eu tinha feito magistério, era o que me salvava. Segunda coisa, tá? Eu caí de paraquedas na sala de aula, alguém me disse assim, tá aqui tua chave, tá aqui a tua chave, a turma é tal, boa aula. Ninguém me falou qual era a metodologia utilizada pela escola, a maneira que a escola gostaria que eu trabalhasse, né? Nada. Nunca fiz uma formação de como trabalhar na escola. Em todas as escolas que eu trabalhei, não foram poucas, tá? Foram muitas escolas particulares, e algumas escolas públicas. Nunca ninguém. Inclusive, uma vez tomei um xingão, que eu usava a mochilinha nas costas, né? Eu comecei muito cedo a estudar. E a diretora falou assim, o que tu pensa que tu tá fazendo aqui na sala dos professores? Faz muito tempo isso, tá, gente? E eu disse assim, olha, eu sou nova professora de inglês. Ela pediu desculpas. Então, assim, olha a maneira que eu fui abordada. Ninguém me perguntou, oi, tudo bem? Qual é o teu nome? O que tu pensa que tu tá fazendo aqui na sala dos professores? E eu tava mexendo no meu armário, então ela queria me ajugular, né? Quando ela viu que eu era professora de inglês, ela pediu desculpas, né? Mas, então, muitas vezes fomos, assim, jogadas, na turma, como é que tu vai ter tempo de observar? Bom, primeira coisa que tu tem que fazer é um plano A e um plano B emergencial. É aquele plano que vai, em princípio, servir para todos, porque tu não conhece a turma e não te foi dada a oportunidade de conhecer a turma, então o que eu faço? A primeira semana eu vou aplicar o plano emergencial. Na segunda semana, quando eu tiver a oportunidade, a Brígida disse comigo foi semelhante, me confundiram com a aluna. Ai, Brígida, sabe o que mais dói? É quando param de confundir com a aluna, daí dói. Aí tu tem certeza, ai, tô velha. Aí, gente, o que aconteceu? Não tem oportunidade, tu foi lá, tchum. Só que tu, como uma professora e uma pessoa observadora, vai partir daí observar a tua turma, observar os alunos. Eu também, Brígida, Carol, também adoro usar mochila nas costas, é muito fácil, né? É muito simples. Como é que a gente vai fazer isso, né? O primeiro erro que a gente deve evitar. Primeira coisa é saber que o aluno não é um número, não é um nome, ele não é um sobrenome, ele é um ser humano. Ele é um ser humano com desejos, com expectativas, com angústias. Eles também ficam nervosos no primeiro dia de aula, eles também disfarçam o nervosismo. Eles são seres humanos, cheios. Para alguns, a aula, a escola é um mero lugar ali para estar. Para outros, é um mundo. É um mundo à parte, porque eles não têm oportunidade de ir para nenhum outro lugar, mas só para a escola. Então, o que acontece? Ser um professor é uma tarefa desafiadora porque requer muito mais do que nos é ensinado na faculdade. E a gente só aprende isso na prática, na experiência, na dor, depois de muitos anos. Não é fácil ser professor. Vocês sabem disso. É um desafio após o outro, e quando a gente acha que está dominando, vem uma pandemia. E aí te pega de calça curta, né? Então, e aí o que eu penso assim, o que eu vejo? Tem professor que vai lá e é mero transmissor do conhecimento, vai falando, mas isso está no Google, gente. Ser professor não é ser o Google. Ser professor está muito além do que transmite conhecimentos. A lista de requisitos para ser um bom professor é imensa, né? E nós nunca teremos todas as prerrogativas, nunca. Mas a gente pode se esforçar para ter algumas sim e poder fazer o nosso melhor. Mas por que, na opinião de vocês, por que ser professor é um desafio? Quem gostaria de compartilhar suas ideias aí? Por que ser professor é um desafio?
É um desafio enorme, gigante. Por que a gente precisa de tantos pré-requisitos e prerrogativas para dar uma aula com sucesso? Por quê? Ó, a Bárbara escreveu, são muitas personalidades diferentes em sala de aula, muito bom, muitos alunos diferentes. Eu tinha uma... Pode falar, mãe. Eu ia dizer que é a questão, né, de personalidade, são pessoas, a partir do momento que você está lidando com outros seres humanos, né, ali você já tem uma complexidade, né? Então, acho que para nós é um desafio. E aí, ainda mais ensinando uma língua estrangeira, pior ainda. Né? Então, a gente tem que conquistar os alunos e fazer com que eles, né, adquirem uma confiança na gente, de que está tudo bem se errar. Né? Ixi, mas vai chão, né? Até chegar uma. Vai chão. Falou tudo, Mirelle, vai chão, né? Ó, as gurias disseram assim, ó, a Bárbara disse muitas realidades completamente diferentes, a Carol falou, eu acho que existem muitas expectativas colocadas na gente, a Lê falou, os contextos dos alunos são diferentes, a Brígida disse porque temos que encarar situações novas ou diferentes todos os dias, a Carol concordou contigo, Mirelle, tem a parte afetiva e de confiança, e a Érica disse, não apenas personalidades, mas problemas e vidas diferentes. E diante de uma sociedade cada vez mais diferente, com conteúdo nem sempre interessante. Quando falo interessante, é no quesito daquele aluno que já faça cursinho, por exemplo. Exatamente, exatamente. E não é só isso. E aqui, isso que a Carol disse, de colocar expectativa na gente, é muito, muito importante, porque às vezes, o que a escola nos dá? Já se depararam com essa realidade que tu tem um quadro, um giz, e querem que tu seja mágica. Não, peraí, que agora eu vou fazer aqui o tantos exame e vou fazer a aula mais perfeita do mundo com um quadro e um giz. Não existe. Não existe. Tu pode tirar da manga, da cartola, várias ferramentas e te esforçar e te arrebentar. Pode. Mas se a escola não te prover com ferramentas de todos os tipos, desde uma caixa simples de fantoches simples até um material mais ousado tecnológico, tu não tem como fazer milagre. Então, assim, ó, hoje, o módulo de hoje vai ser esvazia a culpa. Vamos pegar o nosso saquinho de culpa e vamos virar ele e a gente vai esvaziar. Porque eu sei que vocês aqui já se culparam por muitas coisas que não é culpa de vocês, mas foi por muitas coisas, né? Para começar, em primeiro lugar, a gente está num país onde a educação não é valorizada, né? Eu não vou entrar em assunto político, mas a gente sabe que esse não é o primeiro governo em que nenhum político fala a língua inglesa. E alguns arranham. Não é o primeiro governo. Então, assim, para começar, tu dominar a língua portuguesa já não é diferente nenhuma. Não é um diferencial nenhum, né? Eles escrevem errado, o ministro da Educação escreve errado, não é o primeiro e não é o único, né? Então, olha a mensagem que se está passando para toda a população. Eu não preciso saber a língua portuguesa, tampouco a língua inglesa. Como que nós, professores, diante dos nossos, digamos assim, representantes políticos, que não dominam ora a língua portuguesa ou ora a língua inglesa, e não é só deste governo, eu falo de forma geral, tá? Como nós vamos deixar que os alunos saibam da importância do conhecimento se essas pessoas, para chegar lá em cima, não precisaram desse conhecimento? Por isso que nós, professores, somos tão desvalorizados, porque eles pegam o conhecimento e, ó, rasgam. Eu não precisei de português, eu não precisei de inglês, eu tô aqui em cima. E aí? Como é que a gente reverte isso? Ou, no meu caso, ou no caso de das pessoas da escola privada, que o aluno diz assim, não, meu pai é o dono do negócio, eu não preciso estudar, eu tô aqui por obrigação. Né? E aí? Uma coisa é certa, né, gente? Eles não são filhos de vocês. Então, podem respirar aliviado. Quando os pais vêm e dizem assim, mas eu não tenho que me preocupar, eu falo com todas as letras, devem se preocupar sim,
Porque mais dias, menos dias, ele não é mais meu aluno, não é mais meu problema, mas seu problema vai ser para sempre. Então, filho que não quer estudar, que não valoriza a educação, tira do seu compromisso, passa para pai e mãe. A nossa parte a gente faz muito bem feita, digamos, né? Muito bem feita. Educação e ter um compromisso eterno, vitalício, é coisa de pai e de mãe. É nosso aluno por aquele ano. E talvez mais alguns extras. Certo? O nosso compromisso é fazer com que o aluno aprenda. Tudo que a gente faz de extra, é extra que vai fazer ele se encantar, que vai fazer ele se envolver, que vai fazer tu conquistar não só alunos admiradores, mas praticamente súditos, mas que é opcional, que é você que decide se quer fazer ou não, e você não precisa fazer. Mas é claro, fica mais... O começo é difícil, né, gente? Quando a gente está fazendo esse negócio de interagir com os alunos. O começo é difícil, mas depois, quando eles viram teus súditos, meu Deus, daí essa coisa só vai. Aí é um trabalho árduo no começo, mas depois só vai, tá? Aí, deixa eu ler aqui. No meu caso, a maioria dos alunos não tem perspectiva de crescimento. Acham que não precisam aprender inglês, que nunca irão usar. Eu estagiei em uma escola pública, a realidade era bem essa. Verdade, aconteceu comigo. Fiquei super frustrada. A educação não é valorizada porque é conveniente para eles. Para os Young Learners e Fundamental 1, eu não tenho nada, dica de nada. E a escola particular. Também vivei isso, digo material físico. É exatamente isso. Ou, número 1, eu nunca vou usar inglês, porque eu preciso dessa língua, né? Ou, número 2, meu pai é o dono ali, eu não preciso estudar, né? E a gente fica sempre de quê? De refém, ou dos pais dos alunos, ou da escola, ou do material didático, ou do que os alunos querem, né? Como é que a gente vira esse jogo? Como é que a gente faz para não ser refém? Professor refém é o que mais tem, gente. A gente está sempre refém, e é sempre contra nós. É a equipe diretiva, é os pais dos alunos, é os próprios alunos, e é os pais dos alunos, é 4 contra 1. Parem de se culpar. Vamos fazer... E essa dica que eu vou dar para vocês serve para os pais também. Tá? Primeiro lugar, o que vocês precisam definir para observar a turma de vocês é que se os alunos de vocês são alunos auditivos, sinestésicos ou visuais. Auditivos são a minoria na nova geração, tá, gente? A minoria. A maioria é visual por causa da tecnologia atual e sinestésico, aqueles que têm que se movimentar e pegar as coisas. Tá trabalhando com garrafa, pega a garrafa na mão. Tá? A maioria é visual e sinestésico na atualidade. Então, só ficar ouvindo faz com que nós aprendamos, que temos aí uma idade maior que a deles, mas que eles não aprendem, só ouvindo. Então, como é que eu faço para testar com os meus alunos se eles são visuais, sinestésicos ou auditivos? Aqui eu botei 2 testes, tá? É o canal de aprendizagem favorito do meu aluno. Eu botei 2 testes, um em português e um em inglês. Aí vai, se vocês pegarem uma coisa muito básica, vai para o português mesmo, sem medo de ser feliz. Se eles perguntarem, vocês vão dizer... olha, eu estou testando o seu canal de aprendizagem favorita. Como você não domina a língua inglesa ainda, eu preciso testar em uma língua que você domina. Ó, eu fiz o teste, fechou comigo, deu bem certinho. Esse é o em português, tá? E esse aqui é o em inglês, ó. Ó. Tá? E eu fiz esse também e fechou. Eu sou sinestésica. Certo? Então, se o aluno já tem uma bagagem ali, façam com eles em inglês. Se não, façam em português mesmo, sem medo, porque você está conhecendo a sua turma e você tem esse direito. E antes de mais nada, amores, façam vocês mesmo, sem medo. Sabe por quê? Porque quando eu fiz o teste, há muito tempo atrás, eu percebi por que eu gostava tanto de brincar no pátio com os alunos, de fazer teatro, por que eu gostava de me movimentar tanto, de me jogar no chão, de fazer caras e bocas e vozes diferentes, porque eu sou sinestésica. Então, quando vocês entendem o canal de aprendizagem de vocês, vocês percebem que vocês transmitiram o canal de aprendizagem de vocês para o ensino. E aí,
vocês conseguem compreender muito melhor, é um autoconhecimento, né? E além, claro, da gente conhecer muito aqui sobre como a gente ter o aluno aí do nosso lado, de como ser amigo do aluno, aqui também vai ser um canal de autoconhecimento, assim, como pano de fundo. Porque muita coisa que vocês vão fazer para conhecer o aluno, vocês vão poder aplicar para si e vão se conhecer melhor. E não existe coisa mais linda desse mundo do que se conhecer melhor e saber e entender, por isso que eu faço assim, assim, assim. Então, após o resultado dos alunos, vocês vão ter uma ideia do que a maioria vai apresentar. Se a maioria for visual, sinestésica, bingo. Se não tiver nenhum aluno auditivo, melhor ainda, porque tu vai poder direcionar os seus ensinos de uma forma muito mais eficaz. E se os seus alunos forem muito pequenos, que não vão poder fazer o teste online, vocês façam 3 jogos e fiquem observando, né? Propõe a mímica, aquele aluno mais desenvolto com a mímica é sinestésico. Propõe a memória, o que tiver melhor memória é visual, e conta uma história, só conta, sem fazer muitos gestos e sem mostrar nada, só conta. E depois vai pedindo para eles recontarem a história, todos juntos. Porque aquele que memorizar de ouvir a história é auditivo. Bem fácil, né? Bem facinho. Então, é isso aí. Se eles forem pequenos, a mímica, o mais desenvolvido, o aluno mais teatral, gente, é sinestésico. Aquele que tem aquela memória, assim, visual, né? É o visual. E aquele que tu fala e ele repete de várias vezes aquilo que tu falou, é auditivo. Então, bem tranquilo, bem facinho de reconhecer, né? E às vezes, claro, que a gente tem o aluno que é mais tímido e que pode vir a nos tentar dar uma enganada aí, mas com o tempo vocês vão perceber mais facilmente o que ele é. Então, 10 passos para conhecer melhor suas turmas. Gente, o que eu vou dizer para vocês aqui foi de anos de experiência e que coisas que deram certo para mim. Não foi uma vez que deu certo, foram várias vezes. E assim, esse primeiro módulo é bem fora de idades, é para todas as idades, inclusive para adultos, tá? Primeira coisa, vocês têm que ter um real interesse na aprendizagem dos alunos, porque os alunos, eles sabem quando a gente se importa. Eles têm certeza quando a gente se importa. Então, se a gente fingir um interesse, eles vão saber que é fingido. Se a gente tiver um interesse real na aprendizagem deles, eles também vão saber. No momento em que os alunos percebem que tu tá se esforçando para que eles aprendam, eles depositam uma confiança em ti bem grande. E quando eles depositam essa confiança, eles vão aos pouquinhos se abrindo e se entregando. Não todos, né, gente? Porque às vezes as crianças, quando te olha, já quer sentar no teu colo, já quer te dar beijo, aquela lá é tua já, né? Porque ela viu e sentiu que tu queria, que tu gosta de estar ali, que tu gosta de fazer o que tu faz. Uma coisa que parece muito bobinha, mas faz total diferença. Já ganhei muito cliente por causa disso, ó, tô dando uma dica. Grave o nome e as informações, tá? Nem que tu tenha que anotar. Eu encontrei um aluno pela rua e ele disse, professora, tu lembra de mim? E eu disse, lembro sim, teu irmão é o fulano, tua mãe é a ciclana, e eu me lembro que tu me contou que o teu primeiro emprego foi em tal lugar. Ele se arregalou os olhos, porque eu fui muito específica, né? Mas eu lembrava mesmo. E ele arregalou os olhos, ficou apavorado, mas é meu amigo até hoje. Então, assim, esse eu ganhei para a vida, é meu amigão, faz muitos favores, me ajuda em muitas coisas, e assim a gente vai criando os alunos e vai se transformando em amigos, não que a gente tenha que ser amigo deles na sala de aula, mas depois na posteridade eles se tornam amigos, por causa de coisas simples, porque tu lembra o nome, porque tu lembra informações que ele te deu, né? Observe, veja como eles se comportam no intervalo, como reagem a notícias, como aprendem, do que gostam, o que assistem, qual a rotina de casa, sobre a família. São informações preciosas, gente, preciosas. Se vocês soubessem o quão precioso é observar os alunos, quão diferença faz isso na hora de planejar,
Vocês estariam... E muitas vezes eu perdi o meu recreio para observar quem brincava com quem, o que eles comiam, o que eles faziam no intervalo. E olha, claro que não fazia isso todos os recreios, né? Eu não sou maluca também. Mas eu tirava um recreio. Ó, esse recreio eu vou observar os alunos. E caminhava pelo pátio observando o que eles faziam. Esse é uma experiência e um conhecimento que vale ouro. Porque daí tu começa a conhecer melhor os alunos, aquele aluno que sabe se organizar, aquele aluno que não sabe se relacionar com os outros, aquele aluno, olha, tanta coisa que tu aprende num intervalo de 15 minutos que é impressionante. O que mais? Faça perguntas pontuais sobre informações que eles compartilharam com você. Se vocês tiverem um aluno que, por alguma razão, compartilhou uma informação pessoal, prof, minha avó está doente. Na próxima aula, pergunta. E aí, fulano, tua avó melhorou? Isso que vocês fazem de se importar, de fazer perguntas pontuais, isso eles valorizam. Eles se sentem vistos, eles se sentem amados, eles se sentem reconhecidos. São coisinhas pequenininhas, gente, que fazem diferença na sala de aula. Believe me. Pode se aproximar do aluno, não precisa ter medo. Vocês podem ter o perfil da professora e o perfil da professora que se aproxima do aluno, porque eles sabem a diferença. Agora é sério, agora é brincadeira. Se vocês delimitarem, se vocês botarem um limite, eles sabem. Olha, gente, agora é sério. Vamos aqui, ó. Eles conseguem identificar tranquilamente, tá? Saiba o limite entre o relacionamento saudável com o aluno e o ser professor, né? Ó, Mirelle, deu auditivo para ti. Dedique-se, pessoal. A vida dedicada ao trabalho nunca é jogada fora. Nunca é, porque a gente adquire experiência e a vida vai se tornando mais fácil e mais tranquila. É para vocês, isso volta para vocês, tá? O óbvio precisa sempre ser dito, não suponha coisas. Não suponha, nunca suponha. O óbvio precisa ser sempre dito. Que é óbvio para mim, não é óbvio para vocês. Não se irritem, não percam uma paciência porque é óbvio. Porque nem sempre é. E falam óbvio, é para copiar? Sim, meus amores, podem copiar com uma letra bem caprichada. Responde assim, tenta uma vez quando eles perguntarem. Teacher, é para copiar? Responda assim, sim, meus amores, e faz uma florzinha bem bonita no teu caderno, que depois eu vou ver. Gente, eu tinha uma turma de ensino médio, que eu dava estrelinha no caderno deles. E aí um dia eu esqueci de dar estrelinha para um aluno, ensino médio, né? Não era primeiro ano, segundo ano, era terceiro ano. Eu esqueci de dar estrelinha no caderno deles e eles vieram assim, ô teacher, por que você não deu estrelinha no meu caderno? Tu deu no fulano, eu fiz a mesma coisa que ele. Ensino médio. Todo mundo quer ser visto, enxergado, todo mundo quer ser amado, gente. Impressionante isso. E principalmente os nossos alunos. Então, a minha estrelinha era de lápis, gente, era de caneta, que eu fazia uma estrelinha, aquela assim, riscadinha, sabe? E eles queriam uma estrelinha no caderno, porque a prof deu. E para mim era isso aqui, ó, para eles era isso. Uma vez eu tinha uma turma de sexta série, não era sexto ano ainda, eu também estou entregando a meia idade, viu, Mirelle? Sexta série, tá? Que eu tinha ali um guri que estava na condicional, porque ele tinha assaltado as lotações, e ele me contou em detalhes como é que foi. E o outro que estava na condicional da FEBEM, o outro que estava porque tinha sido pego cheirando cola, tá? Eu tentei de tudo com aquela turma, e no meio da FEBEM tinha aquelas crianças de sexta série, com 10, 11 anos. E aí tinha uma menina prostituta nessa mesma turma, 13 anos e era prostituta, tá? Eu fiz de tudo para eles. E eles, claro, foi a pior turma que eu já tive em todos os tempos, e era dificílimo dar aula para eles, porque eles não paravam um minuto. E tu tinha um assaltante dentro da sala de aula, como é que tu ia lidar com um assaltante que tinha uma arma, né? Ou, enfim, um dia, cansada de todas as minhas super técnicas, eu fiz um caça-palavra para eles, que eu imprimi e fiz a cópia colorida do meu próprio bolso, tá? Porque a escola, para variar, só tinha aquelas porcaria de... Como é que é o nome daquilo, gente? Mimeógrafo. Isso aí. Só tinha aquelas bosta de mimeógrafo, com perdão da palavra, gente. Fiz a cópia bonitinha
E todos, foi pela primeira vez na minha vida, todos pararam em silêncio absoluto para fazer o caça-palavras. E nenhum deles fez de qualquer jeito. Eles iam pintando as palavras coloridinhas, inclusive os meninos que estavam na condicional e a menina que era prostituta. Para mim era isso aqui, dar um caça-palavras com os nomes dos animais. Para eles foi uma atividade inesquecível. Então, tu nunca sabe quando tu vai atingir o aluno de uma forma que ele não vai esquecer. Mas eu fiz um caça-palavras que tinha desenhos de animais. Imagina, as crianças de sexta série nunca tinham visto nada colorido ou recebido uma atividade feita com carinho. Aquilo, assim, ó, detonou meu coração em 1000 pedaços, porque eu sou manteiga derretida mesmo. E aquilo mudou para sempre a nossa relação. A partir daquele dia eu comecei a dar aula para eles, porque eles perceberam que eu me importava, porque eu paguei do meu bolso a cópia para eles, e eles sabiam que não tinha xerox na escola. A partir daquele dia eu comecei a dar aula. E entre ser inimiga do assaltante, eu decidi ser amiga, e ele me contou como é que foi o assalto na lotação. Sabe por que eu fui preso, teacher? Porque eu não roubei os celulares, eu devia ter roubado os celulares deles, porque senão não teriam chamado a polícia. Agora eu dou risada, né, gente? Eu era recém-professorinha, assim, 21 anos. No dia eu fiquei assim, fale sobre você, gente, não é para contar a vida, eu já fiz esse erro de contar a vida, tá? Por isso que eu tô falando, eu não tô me baseando no erro de ninguém, apenas dos meus. Não conta a vida que tu brigou com a tua cunhada, essas coisas que eu falei para os meus alunos, tá? Falei. Então, fala sobre as coisas que eles perguntam, se tu tem filhos, se tu mora em tal cidade, se tu tem carro, se tu tem animais de estimação, fala, gente. Vocês são seres humanos, quando vocês falarem da vida de vocês, vocês se aproximam deles. E eles veem vocês como ser humano. Uma vez, porque o aluno pensa que a gente está dentro de uma bolha, daí a gente sai da bolha da aula e volta para a bolha, né? Uma vez eu falei para eles que eu estava jogando videogame, eles pararam, a aula ficou num silêncio absoluto, e eu assim, meu Deus, fiz merda. Tu joga videogame? Sim, eu jogo videogame, por quê? Gente, a professora joga videogame! E eu disse assim pra eles, eu faço cocô e xixi também, sabia? Daí eles deram risada. Porque eles acham realmente que a gente é de outro planeta, é um ser superior, é algo estranho, né? Mas a gente faz cocô, faz xixi, joga videogame, e quando eles perceberem que somos humanos e que erramos e que temos nossas fragilidades, eles se aproximam ao invés de se afastar. E isso eu quero dizer para vocês. Tem muito professor aqui de inglês que fica com medo de ser corrigido pelo aluno. Não tenha medo, gente. Quando um aluno me corrige, eu digo assim, ó, muito obrigada, eu me confundi mesmo, tá? Porque assim, ó, eu estudo 3 línguas, né? Eu confundo às vezes as pronúncias. Então, assim, vocês não precisam ter vergonha de ser corrigido pelo aluno. Vocês estudaram muito, galera. É normal se confundir. Quando a gente estudou inglês, a gente não tinha orgulho para fazer as pronúncias. Eu facilizei um monte de pronúncia errada, eu não tenho vergonha disso, porque eu estava estudando, tentando aprender. E acredito que vocês também. Então, o que eu digo para vocês é, agradeça ao aluno e diga para ele assim, ó, porque ele está tentando te desafiar quando ele está te corrigindo, né, te liga. Mas aí tu diz assim para ele, ó, vamos eleger o fulano como cuidador das pronúncias, né? Que a teacher às vezes se confunde, o nosso amigo está fazendo um grande favor. A gente cristaliza a pronúncia errada, digo, exatamente. Fossiliza, vira um fóssil na nossa mente. E é muito difícil depois de reverter. É exatamente isso. E aí tu elege o fulano, tu te aproxima do fulano, e o fulano que estava tentando te dar uma alfinetada se sente desarmado. Tu desarmou o fulano, entendeu? Tu deu crédito para ele, tu elogiou ele, e ele se desarmou. É a melhor forma de ganhar um aluno é desarmar. A mesma coisa, aquele aluno que está jogando bolinha na sala, está gritando. Gente, eu falo novamente, eu gritava junto com o aluno, eu batia a boca com o aluno, gente. Pior erro da minha vida. Sabe o que eu aprendi? Aquele bonitinho que está jogando bolinha, aquele bonitinho que está gritando, que nem condenado, eu vou lá pertinho dele, põe a mão no rostinho dele assim, olha aqui pra teacher, não importa a idade, pode ter 18 anos. Olha aqui pra teacher, meu amor, deixa eu explicar agora, por favor. Gente, eles se derretem igual manteiga nas tuas mãos, tá? Eles se derretem igual manteiga, porque ele não sabe, o que ele tá esperando? Que tu, né? O que tu faz? Qual
contrário, tu vai lá assim, pô, meu anjo, me ajuda, por favor, vamos ouvir. O queridinho que tá ali com a bolinha na mão de papel, né, que nem um, não vou falar a palavra, mas você sabe qual palavra eu ia dizer, né, ali, pega a bolinha na mão e não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai fazer, né, e aí tu desarma o aluno completamente, ou quando o aluno te agride, né, que tu não sabe de nada, daí eu concordava, eu aprendi tudo isso nos últimos tempos, eu não sei realmente, por isso que eu estudo, por isso que eu não sei tudo. Por isso que eu resolvi ser professora, porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Não sabendo de nada, eu tento ensinar. Pronto, desarmou, coitado. Uma vez, numa sala de aula, eu não conseguia lembrar de lá dos plurais, né, do inglês, que termina com S, SH, para fazer o plural com ES. X, e me deu um branco. Eu esqueci do O, né? E aí, ele disse, professora, tu não sabe? E foi erro meu, né? Eu olhei para ele e disse assim, imagina tu que nasceu falando a língua portuguesa, também não sabe falar direito até hoje, né? Eu não nasci falando inglês. Aí todos os alunos caíram na cabeça dele, eu não deveria ter falado isso, né, gente? Mas para aquela pessoa foi bem adequado no momento. Mas esse tipo de resposta a gente dá só para aqueles cretino mesmo, né? Que daí merece. Mas para aquele coitadinho lá, depois ele nunca mais apareceu na aula e eu me arrependi. Então essas coisas assim a gente acaba usando o nosso conhecimento, nunca devemos fazer isso, usar o nosso conhecimento para humilhar outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar de todas as formas. Gurias, eu sei que eu falo demais, e muito, tá? Se vocês quiserem me interromper, façam esse favorzinho. Outro assunto. Se vocês quiserem fazer um intervalinho de 5 minutos ali das 9h30, a gente pode fazer também, porque eu sei que 2 horas é pegado, tá? Se todo mundo concordar, a gente faz um intervalinho de 5 minutos. Daí dá tempo de tomar uma aguinha, de ir no banheiro fazer um xixizinho, de buscar um cafezinho, para quem toma café de noite, né? Porque eu não tomo café de noite, senão não durmo. E quando eles encontram a gente no shopping, na lanchonete, na praia, gente. Na praia é muito mais engraçado, tá? É muito mais engraçado. Na escola pública, o que mais me pergunta é se eu falo inglês mesmo. E aí, quando tu diz que fala, o que eles falam? Fala aí uma frase para eu ver, então. E aí eu descambo a falar e eles têm que pedir para parar depois. Para eles, tu vê só para eles falar uma outra língua, uma coisa de outro mundo, que não é o mundo deles. Eles estão aqui no mundinho deles fechado. Eles não conseguem, como a Dilma falou agora há pouco, que os alunos não têm perspectiva. Eles não têm perspectiva nem de sair da própria cidade, gente. Imagina no mundinho deles. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o Google Earth, porque o Google Earth nos dá a dimensão do tamanho do mundo e tira o aluno daquela redondinha que é a vida dele, sabe? E a gente vai ver o Google Earth. Personalizando o ensino. O que é personalizar o ensino e por que eu devo sequer levar isso em consideração? Personalizar o ensino, gente, nada mais é do que tudo, após inúmeras observações com os alunos de vocês, vocês criar uma estratégia de aprendizagem. Quando os alunos são mais velhos, vocês podem, inclusive, adaptar a estratégia com as sugestões dele. Quando é mais novo, não tem muito o que fazer, a não ser observar, né? É uma atividade quase impossível em turmas numerosas, mas sempre tem uma alternativa, tá? Por quê? Porque quando tu tá fazendo com uma turma muito grande, tu desenvolve 3 ou 4 categorias de alunos para personalizar o ensino por grupo. Por exemplo, não é que tu tem que dar 4 aulas diferentes, não é isso, tá? É que na mesma aula tu vai fazer 4 estratégias diferentes para atingir os 4 grupos. Então, o que acontece? Claro, em turmas menores tu consegue atingir. Eu tenho uma turma que tem 2 alunos, eu posso personalizar o ensino. Eu tenho uma turma com 5 alunos, eu posso personalizar o ensino. A gente dá tarefas diferentes para eles também. A gente faz atividades que todos fazem atividade, mas que tem o objetivo de atingir cada aluno diferente. Ele é bem parecido com o ensino híbrido. O ensino híbrido eu falei no nosso último workshop gratuito, tá? E o que acontece? Tu faz um teste com os alunos e divide ele em 4 categorias. Eu não gosto de dar ali como se diz, dar uma etiquetar o aluno, né, dizer assim, tu é isso. Mas a gente não vai fazer 30 aulas, 30 estratégias diferentes numa mesma aula, que a gente não é louco, né?
né? Ninguém vai ficar aqui fazendo 30 estratégias diferentes, mas 4 é possível, né? Se eu tenho alunos misturados, auditivos, visuais, sinestésicos, eu faço 3 estratégias diferentes para atingir esses 3 públicos diferentes. E não necessariamente da mesma forma, né? Então, aqui, o plano de aprendizagem individual. Eu fiz um para vocês que vão poder baixar. Vou mostrar para vocês como é que baixa, tá, gente? Tá, vocês colocam normal, o nome do aluno, nível série. O que vocês têm que observar? Quais as formas favoritas ou as principais de aprendizagem? Porque nem sempre a gente é uma coisa só. Às vezes a gente é sinestésico e visual, às vezes a gente é visual e auditivo, mas tem uma que é a mais forte. E às vezes ela é assim, ó, 50%, 50%. Quais são os pontos fortes na aprendizagem do aluno? O que o aluno é bom, tá? E quais são as deficiências mais significativas na aprendizagem do aluno? Aí tu vai fazer uma tabela, ó, pontos fortes, deficiências, necessidades imediatas, preferências do aluno, e dali vai surgir, vai ser que nem assim uma fórmula, surge uma sugestão de atividade. Por exemplo, o aluno é muito forte na escrita, a deficiência dele é na fala, as necessidades imediatas são atividades de fala, a preferência do aluno, ele gosta de conversar sobre, ou ele se sente empolgado nas aulas quando... Qual é a sugestão de atividade? Uma discussão sobre música. É quase que um passo a passo para tu criar uma atividade personalizada para um aluno só ou para um grupo de alunos que apresentam as mesmas necessidades, as mesmas deficiências. O outro plano é igual, só que é para... Eu fiz 2 para vocês terem, né? Só que é para o grupo, ó. Tá? Aqui é o plano de aprendizagem coletiva. Vocês vão fazer daí 4 desses, ou 3, né? Aqui eu fiz só do grupo 1, mas aí vocês vão ver as formas favoritas ou principais de aprendizagem do grupo 1, seleciona os alunos em grupo, ou em sinestésicos, em visuais ou auditivos, ou da forma que vocês acharem melhor. Os pontos fortes da aprendizagem desse grupo, as deficiências desse grupo, e a mesma coisa, o passo a passo, ó, ponto forte, deficiência, necessidades imediatas, a preferência daqueles alunos, surge uma atividade, e é bem facinho, porque daí tu vai pensando, né? Gente, isso não surge do nada. Quando tu começa a pensar no que o aluno precisa aprender, foi isso, eu criei, esse aqui foi criado por mim, tá? Eu não peguei de nenhum autor, porque foi assim que eu faço para os meus alunos. Como a gente vende o ensino personalizado na nossa escola, eu tenho que ter uma tabela para chegar a um ponto que eu digo, olha, fulano, tu apresentou essa necessidade, tu tinha esse ponto forte, tu gosta disso aqui, então eu criei esse plano de ensino para ti, personalizado. Tá? Isso aqui vocês vão fazer assim, ó, minha gente. Vocês vão clicar aqui, ó, e fazer o download, que ele vai fazer o download para o computador de vocês. Ok? Bem facinho. Pode fazer o download dos 2 e de vocês. Então, relacionando-se com sua turma. Antes de mais nada, vocês devem lembrar constantemente que vocês são adultos, né? Por que eu digo isso? Número 1, porque o óbvio precisa ser sempre dito, né, gente? O óbvio precisa ser sempre dito. E eu não vou deixar de dizer o óbvio aqui com medo de que as pessoas dizem, mas isso é óbvio. É claro que é óbvio, mas ele precisa ser dito. Mas o que acontece? Baseado nos meus erros, novamente, o que aconteceu? Já tive momentos que eu bati boca com um aluno, tá? O que adiantou? Nada. Só piorou que o aluno me vê como uma igual, não que eu seja diferente, mas daí eu não tenho autoridade nenhuma, autoridade 0, ele me vê como uma igual, eu não sei contornar uma situação difícil, então meu quociente emocional é 0, né, porque eu tô ali batendo boca com um aluno, e eu me comporto como um aluno, não como uma adulta que eu sou. Segunda coisa, se o aluno tá sendo agressivo, e assim, ó, na maioria dos casos em que eu vivi essa situação, não era comigo, né? O aluno estava agressivo por um motivo X ou Y, não era minha culpa propriamente, né? E o que aconteceu?
eu recebi, depois que eu comecei a trabalhar na escola particular, a informação de uma professora que me disse assim, Bruna, calma, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquele aluno que está sendo agressivo, que está tentando te desafiar ou sendo estúpido contigo, ele está vendo em ti alguma coisa de alguma recordação triste, alguma lembrança triste. Não é nada pessoal. Não tem para vocês nada dos alunos. Não é nada pessoal. Inclusive, os pais agem dessa forma. Eu ia dizer que eu ia dar uma dica para os pais e acabei esquecendo, mas eu vou dar agora. Gente, façam elogios aos pais dos alunos sinceros, porque também isso é uma forma de cativá-los. E eles também se implicam com vocês porque são carentes. Entendem isso? Gente, assim, ó, 90% dos problemas do mundo é carência. As pessoas só querem ser vistas e amadas. Então, elas começam a se implicar com o professor, porque elas sabem que ali vai dar pano para manga, porque eles pagam a escola, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E quando tu dá uma atenção que eles requerem, eles dão uns passos para trás e te deixam sobreviver e viver à vontade. Então, assim, às vezes, o comportamento do aluno é só um reflexo do comportamento do pai, que também tem essa deficiência, tem essa carência, enfim, mas que a gente também, como adulto, sensato e com consciente emocional alto, deve perceber. Daí eu comecei lá no meu curso de magistério, que foi nessa época, a ler o Daniel Goleman, né? E esse cara mudou a minha perspectiva e a minha vida disso. Daniel Goleman, ele é um psicólogo e escritor e mais um monte de coisa, porque eu faz uns 20 anos isso, né? Então agora já é mais um monte de coisa, tá? E ele escreveu sobre inteligência emocional. Quando eu li sobre inteligência emocional, eu me apaixonei sobre o assunto, porque era exatamente isso que eu precisava para ser professor de inteligência emocional, que muitas vezes é muito mais importante que a inteligência do quociente, né? O quociente ali de inteligência. A inteligência emocional é como tu sai de situações adversas com os alunos, tá? Gente, antes de eu continuar, vamos fazer uma pausinha. Todo mundo concorda com 5 minutos de intervalo? Sim? Então, ó, agora é 9h23, 9h28 a gente volta, ok? Até daqui a pouquinho. Peguem suas aguinhas, se relaxem um pouquinho. Ó, eu esqueci de... Deixa eu voltar agora. Ele vai replicar os comportamentos que ele teve na sala de aula, ele vai replicar para o mundo. Então, quando eu estou me remetendo ao afetivo, eu também estou ensinando a ele. Mesmo que isso não pareça, ser afetivo também é ensinar. Mesmo que isso que a gente não perceba, quando a gente mantém o equilíbrio, a gente também está dando um exemplo para os alunos. Então, assim, o lado afetivo, o lado humano conta muito e faz muita diferença, e não é só o lado técnico. Quando eu digo que muitos professores esquecem das habilidades sociais, não é por mal, não é porque eu não quero dizer, gurias, não façam mestrado, não façam doutorado, não é isso. Não, nada a ver com isso. Eu quero dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Não esqueçam do lado humano, não esqueçam das habilidades sociais, não esqueçam que vocês estão trabalhando com seres humanos para a vida, para o futuro do aluno. Não é para o meu futuro e nem o de vocês, né? É para o futuro deles. E para a experiência de vocês, para a carreira de vocês como profissionais completos, porque por mais sabido que o professor seja, e vocês já devem ter vivido isso, de um professor que faz aulas maravilhosas, que tem o conteúdo técnico na ponta da língua, que sabe criar coisas criativas, mas que não tem o lado afetivo desenvolvido. E o aluno não engaja com ele, o aluno gosta da aula, mas tem uma coisinha que não se fecha. Por quê? Porque já foi comprovado que quando eu gosto do meu professor, eu aprendo mais e melhor, né? Então, assim, eu também preciso desenvolver minha realidade social e meu afetivo. Faz parte, porque eu estou lidando com seres humanos. A Carol disse assim, o legal é que tu está mostrando a realidade da sala de aula. O que acontece quando a gente inicia, somos jogados com zero preparo em sala de aula. A teoria da faculdade é bastante utópica. Às vezes, os professores que estão nas universidades nunca colocaram os pés em sala de aula de escola pública. É verdade. É 100% verdade isso que a Caroline disse. 100%. Então, o que acontece? Ninguém me ensinou
a fazer. O que eu faço quando o aluno dá piti em sala de aula? Alguém ensinou isso para vocês? Né? Muito pelo contrário, eu bati a boca com o aluno, porque eu achava que era o certo. E aí, o que eu devo lembrar para todas aqui? Que vocês são os adultos, e mesmo que a turma seja cheia de adultos, a gente tem que manter o equilíbrio e a inteligência emocional, porque nós somos os professores, nós escolhemos essa profissão. O confronto é pior, exatamente, Rô. Então, não discuta com os alunos, evite bate-bocas a todo custo, tá? Lembrando também que a gente é ser humano, né, gente? E eu tô dizendo para vocês que eu já bati boca com um aluno, sim, porque eu errei e porque eu não aguentei. Então, assim, ó, não é para cortar os pulsos se vocês bateram boca com um aluno. Não, levanta a poeira e continua. A gente é ser humano, tá? Não se deixa levar pela atenção do momento. É um exercício que eu quero que vocês façam depois, tá? Vou explicar aqui para vocês, que eu aprendi com a minha psicóloga. Quando o momento está muito tenso, vocês façam o seguinte exercício, tá? Vocês respirem profundamente, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, numa discussão, numa briga, num momento tenso, independente de onde vocês estiverem, se na sala de aula, se na sala dos professores, se em casa, e tenta olhar para aquele ambiente que aquilo está acontecendo como se tu fosse um espírito pairando no ar, assim, como se tu estivesse olhando um filme, tá? Quando a gente se afasta emocionalmente do que está acontecendo, a gente consegue pensar melhor. E quando a gente respira fundo, a gente oxigena o cérebro e consegue pensar melhor. Então, é cientificamente comprovado. Respira profundamente 3, 4 vezes, não para se acalmar, mas para oxigenar o teu cérebro para tu pensar melhor. E tenta se afastar emocionalmente daquela situação. Olha como um terceiro, como se tu não fosse personagem. O que tu faria? Sabe aquelas pessoas que vocês consideram bem sensata? Pensam assim, o que fulano faria? Vem a resposta e vocês acabam se saindo bem. Então, assim, faça esse exercício, né? Não precisa ser em sala de aula, pode ser na própria família, tá um momento tenso, respira e pensa, o que fulano, o senhor sensato ou a senhora sensata faria nesse momento? Porque nem sempre a gente tem a capacidade de segurar a atenção, porque, né? Enfim. E por mais que a gente se discuta isso, eu não sou exemplo, eu costumava dizer isso, tá, gente? Mais uma vez falando daquilo que eu costumava fazer. Eu não sou exemplo para ninguém, se eu quiser fumar, eu vou fumar, se eu quiser beber, eu vou beber, problema dos meus alunos, se eles estão copiando, tá? Eu não fumo, tá? Mas eu dizia isso. E aí, não importa o que eu diga, o professor vai ser, no imaginário da sociedade, vai ser sempre exemplo. Sempre exemplo. Então, se tu não quer ter tua vida exposta, faz aí um Instagram, faz um Facebook, só para os amiguinhos mais próximos. Lá naquele que tu tem os alunos, tu mantém a pose, porque tu não estou dizendo para vocês, eu sou hipócrita, não é isso. Mas é só você não se estressar, sabe? Eu não foto da professora fumando. Foda-se se fuma ou se não fuma, mas o aluno não precisa ficar sabendo, né? Então, assim, no teu Instagram que tá os aluninhos, mantenha a pose da professorinha. No seu pessoal, faça o que quiser. Separe se achar inconveniente. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não existe essa de perfil profissional e pessoal, tá? Todo perfil que tiver na rede social é público, meu bem. Tudo que tiver na rede social é público. Não quer ter uma vida pública? Saia das redes sociais. Porque tem sempre alguém olhando, sempre alguém comentando. Eu costumava dizer assim também, gente, tem inveja de mim, por quê? Eu não sou ninguém, vai ficar observando minha vida, por quê? Eu não sou ninguém. Eu ouvi tantas vezes as pessoas dizendo, eu vi no Facebook que tu fez tal e tal coisa. As pessoas olham e comentam. Não importa quem você seja. Tá? Sempre tem alguém que está sem ter o que fazer, cuidando da sua vida. E às vezes é um aluno. Então, não quer se expor, mantenha só o seu perfil profissional, fazendo, né, a Mona Lisa. E cuide-se da sua, do seu íntimo, da sua intimidade, não exponha a sua intimidade, tá? Nunca resolva problemas individuais na frente dos outros alunos. Não chame
o aluno de uma forma ameaçadora, constrangedora ou agressiva. Nunca faça isso, tá? Por mais que você esteja bufando de raiva, eu aposto que você vai se arrepender depois. Lembre-se que você não está na sala de aula para ser amado, mas também não está para ser odiado, tá? A afeição é uma consequência de um trabalho bem feito. Não é, eles vão olhar para mim, olha ali aquele demônio ali, ó, já não foi com a cara da professora. Não, gente. Aqui, ó, tá remetendo ao que eles tiveram de experiência na vida. E muitas vezes a professora, no imaginário, no psicológico, é a mãe. E aí, tu não tem pavor da tua mãe, tu vai gostar da tua professora, né? Por isso que os professores os homens, eles têm mais pulso firme com os alunos, às vezes perguntam, eles estão tudo quietinho na aula do fulano, porque no imaginário coletivo, o pai é o que puxa as rédeas e a mãe é a mãezona, né? E o aluno, ele transfere isso, é psicologicamente comprovado, o aluno transfere para a professora a mãe e para o professor homem ou pai. E transfere o sentimento junto. Então, se minha mãe não foi legal comigo, se ela é uma desgraçada, eu vou transferir aquele sentimento também, e ele vai demorar até separar esse sentimento, saber que tu é professora e ela é a mãe, ou enfim. Quantas vezes os alunos me chamou mãe, ou tia, ou vó? Quantas vezes? O ato falho nos indica que ele está te vendo como a mãe, como a tia, como a avó, né? E aí cabe a nós separar, mostrar que tu não é aquela pessoa, no seu jeito, e aí não precisa fazer nada, é só continuar sendo quem você é, tá? E aí um verdadeiro líder elogia no coletivo e chama atenção no individual. E aquilo que eu disse antes, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Se a criança tá falando malcriação, imagina o coraçãozinho dela como é que não tá, né? Cheio de mágoa, de ressentimento, enfim. E assim, ó, gente, a agressividade, na maioria dos casos, eu estou falando da minha experiência, a agressividade era o copo cheio do aluno pedindo atenção, querendo amor, querendo serviço, se enxergar, mas ele aprendeu, por N motivos na vida dele, na família dele, que ele só consegue chamar a atenção através da agressividade. Aquele aluno que está sendo agressivo é o que mais precisa do teu amor. E não estou dizendo aqui que vocês são Jesus Cristo, que é para oferecer a outra face se te derem um tapa na cara. Pelo amor de Deus, se derem um tapa na cara, vocês vão fazer um BO na hora, tá? Nada de oferecer a segunda face, que ninguém é Cristo aqui, tá? Mas eu estou dizendo para tu enxergar o aluno de outra forma. Aquele aluno que está te desafiando, está sendo agressivo, que ele está te dizendo assim, ó, o coração dele está dizendo assim, ó, por favor, me olha, me enxerga, eu estou aqui, me ama, alguém gosta de mim, por favor. Se fosse traduzir as palavras dele, seria isso. Por isso que quando tu te aproxima com carinho, o aluno ele se desarma, porque é exatamente o que ele queria. Só que ele não sabe dizer. Lembre-se que a gente foi programado nessa vida para dizer o quê, gente? O que a gente foi programado? A gente chega na escola com cara de bunda e a diretora te diz o quê? Ó, lava essa cara, lava os olhos e vai dar aula feliz. Diz que tá tudo bem. A gente foi educado uma vida inteira para dizer que tá tudo bem. Tua vida tá uma desgraça. As pessoas chegam para ti e dizem assim, ó, oi, não, tudo bem? O que tu responde? Tudo bem. Quem é que diz? Não, tá uma porcaria. Meu irmão pegou Covid, a minha mãe tá com câncer, o meu cachorro eu levei na veterinária ontem porque vai ter que tirar o tumor. Ninguém fala, gente. Ninguém fala. Então, eles foram criados para dizer que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que eu expresso os sentimentos que eu tô sentindo? Como é que eu expresso a dor que eu tô sentindo? Através da agressão, da agressividade. Isso é a coisa mais natural que existe. Esse é meu pequeno, tá? Só para não perder o costume. Então, 10 atitudes para um relacionamento fluido com os alunos, tá? Número 1. O aluno não vai com a minha cara, tem implicância comigo ou me odeia. Você remete uma lembrança negativa, com o tempo ele verá que você não pensou essa lembrança. Ninguém odeia ninguém sem conhecer. Gente, ninguém odeia ninguém
gratuitamente, tá? Ninguém odeia. Aí não fui com a cara dessa professora, assim, ela lembra minha avó que me batia, tá? Aí eu não fui com a cara dessa... Só que o aluno vai demorar para desfazer essa fusão que ele tem na mente dele. Com o tempo e com as tuas atitudes, ele vai perceber, eu pensava, professor, eu já ouvi isso muito, eu pensava, professor, que tu era um demônio pela tua cara, mas como eu estava enganado. Muitas vezes eu já ouvi isso, muitas vezes. A professora, tu tem uns olhos de braba? Então, é os olhos que eles viram na vida, olhando para eles, é os olhos que eles viram na vida, judiando, maltratando, ou simplesmente expondo eles e fazendo eles se sentir humilhados. Porque muitas vezes, como mãe, como vó, como tia, a gente erra também, porque não somos perfeitos, nossos pais não são perfeitos. Eu sei que a nossa conversa aqui está num nível muito psicológico, mas é a verdade. E quem é que teve cadeira de psicologia na faculdade? Eu não tive. Eu tive no magistério, mas na faculdade não tive. E aí a gente vê mais um furo no sistema de ensino brasileiro. Cadê o psicólogo na escola? Cadê o psicólogo para os professores? Cadê o psicólogo para os alunos? Cadê o psicólogo na faculdade? Cadê? O psicopedagogo não tem esse alcance. Não tem. Então, é mais um furo aí que quem é que remenda? Quem remenda o furo da falta do psicólogo? Sim, nós, professores, para variar. Tá? Nós, professores, para variar. Então, gente, o que eu transmito, o que eu tento passar para vocês aqui é anos de, aqui, ó, tomando. Ó, a Paty disse que teve psicologia no magistério. Tive, mas foi só um ano, dos 3 anos de magistério, foi só um. Faz toda a diferença, assim, na aula, Rô. Sabe? Eu não tive na faculdade. Alguém teve, gente, levanta a mão se teve a mão real ou a mão virtual, se teve psicologia na faculdade. Ó, a Carol teve, a Mirelle teve, a Oli teve, mas um semestre. Eu não tive nenhum semestre, nada. E ainda no magistério foi uma coisa bem superficial, não se ensinou a lidar com aluno, nem competir, nem aluno. Gente, primeiro lugar, professor deveria ter, primeira coisa é o curso de primeiros socorros. Primeira coisa que o professor deveria ter. Eu fiz curso de primeiros socorros com os bombeiros da minha cidade por minha conta, não porque é obrigatório. Tá? A Oli é formada em psicologia. Uma disciplina de psicologia da educação. Eu não tive psicologia da educação, nada, zero. Eles tiraram do currículo. O currículo de vocês já é muito extenso. Psicologia da educação, Titi Bruna. Fala, amor. Então, mas no caso, me corrija se eu estiver errada, mas a psicologia da educação, mas eu creio que ela não está voltada mais, assim, é mais para o saber do aluno e não para o emocional dentro dele, lá no coração, né? Porque quando ele é daquele jeito, né? Quando a gente conhece o pai e a mãe, eu digo, misericórdia, então, por isso que ele é daquele jeito, né? Olha, Deus que perdoe. Então é isso, Títia. É só isso, essa é a minha observação. Exatamente. Aí, assim, o que acontece, gente? Também eu não estou ensinando milagre aqui para vocês, tá? Exatamente, psicologia da educação fala ali das teorias da psicologia, do saber do aluno, mas não do emocional, exatamente o que ele me disse. E outra coisa, quando tu conhece os pais, pensa assim, até que o fulano é bonzinho, né? Sim, e muitas vezes, o que acontece? Tu desiste daquela criatura, né? Tentou de tudo, desiste. Gente, relaxa e desiste, sabe por quê? Porque não é mãe dele. Se fosse teu filho, se preocupa, se não é, deixa para o mundo. Porque tu fez a tua parte. E muitas vezes, quando tu desiste do aluno, assim, parece um milagrezinho, né? Aí aquela criatura se emenda quando tu desiste, assim, dá uma luzinha assim, opa, até a professora desistiu de mim, vou me ligar. Tá? Às vezes acontece. A Carol falou assim, eu tive uma outra disciplina, não lembro agora o nome que foi dado, que a gente analisou casos durante metade do semestre, mas isso foi depois da psicologia da educação. Um milagre, tá, Carol? Isso mais de agora, porque a Carol é recentemente formada.
Porque na minha época, gente, que sou formada há mais de 10 anos, ó, 0. Eu tive Vygotsky, Piaget, mas daí da aprendizagem, né? Psicologia da aprendizagem. Situações, problemas. Estou revendo psicologia na pedagogia. Que legal, Mi. Eu acho que a Mirelle e a Oliana, que é psicóloga formada, teriam muito mais coisas para acrescentar aqui e podem me corrigir, com certeza, se eu estiver errada. Sintam-se à vontade, tá? Vamos continuar. O aluno me desafia o tempo todo. Ele está apenas tentando chamar, 90% dos casos, tá, gente? Está tentando chamar a tua atenção. Aproxime-se desse aluno em particular. Aquele aluno, gente, que fica te desafiando, senta lá no fundão, faz piadinha e debocha, o debochado. Esses eram os que mais me tiravam do sério, eram os debochados, tá? Eram os debochados. Aí eu fiz esse exercício que eu ensinei para vocês. O que a fada sensata faria? Né? E aí a fada sensata não ouve deboche de aluno, a fada sensata não leva para o coração, não leva em procuração. A fada sensata se aproxima do aluno e faz um elogio pontual, tá? Fulano, como tu desenha bem, que letra bonita, que caderno bonito. Meu Deus, fulano, que capricho o teu caderno. Pronto, desarmou. Gente, o elogio pontual sobre alguma coisa que o aluno entender bom, desarma. E traz ele pro teu lado. Não dá um elogio uma vez na vida, outra na morte, né? Porque senão, perdeu o aluno. Também não fique pegando o precioso e enchendo de elogios, que também perde o efeito. Então, tem que ser elogios pontuais em momentos certos, tá? Que funciona realmente. E, às vezes, quando aquele anjinho está agitado, é porque ele está precisando ser visto. E ser visto na sua melhor performance, como um ser humano, como um aluno, como um querido, né? Às vezes tem aquele aluno quietinho, e eu falo por experiência própria, porque eu era aquela aluna quietinha, tá? Eu estava quietinha, não gostava de levantar a mão, não gostava de... Acreditem se quiser, eu era tímida, tá? Eu era, juro. Então, eu ficava quietinha, não queria... Mas eu rezava para todos os santos, para todos os anjos, que um professor me enxergasse. Mas eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Então, eu fiquei pensando como professora depois, quanto desses meus alunos que estão ali com a cabeça enterrada no caderno não rezam para que um professor enxergue ele, que nem eu rezava. Eu nunca vou esquecer que uma vez eu dei um exemplo de uma menina linda, parecida com a Renata, assim, loira, com os olhos azuis, sentada bem na frente. E eu estava dando um exemplo, assim, e eu disse assim, e eu olhei nos olhos dela assim, e disse assim, os seus belos olhos azuis, na frase, ela corou, ela ficou toda vermelha, assim, da cabeça aos pés. E eu disse, na hora, é que nem assim, quem é da minha época vai saber que a gente botava a ficha do orelhão, né? E dali surgiu a expressão, caiu a ficha, né? Caiu a ficha do orelhão. Caiu a ficha no orelhão, e eu pensei, gente, nunca disse que os olhos delas azuis eram bonitos. Ela era uma menina linda, ninguém disse! E aí, quando eu falei, ela virou um pimentão. E ela sentava na frente, na primeira classe. Ninguém viu ela vermelha, só eu. E eu pensei assim, gente, eu falei uma frase, dando um exemplo de uma frase que eu dava aula de português para eles. Falei uma frase. E aquela aluna ficou minha aluna para sempre, porque eu disse que ela tinha belos olhos azuis. Olha o nível de carência dessas crianças. E aí essas coisas acabam me tocando outra vez no EJA. Eu era professora de português deles também. Eu fui fazer uma redação com eles. E aí um aluno pegou e levantou, um senhor mais velho que eu. Eu não vou para essa aula, porque eu não sei escrever. Porque se é para escrever nessa aula, eu desisto, eu vou embora, eu nunca mais volto aqui, nunca mais conheço essa aqui, tá? Só que o meu coração é mole, né? E por mais que ele estava sendo agressivo, eu vi que nele tinha um problema, que não era comigo nem com a minha redação. E aí eu disse, sim, então o senhor não precisa fazer a redação? Não precisa, pode sentar na aula, todos vão fazer, o senhor não. Mas se o senhor quiser a minha ajuda, eu sento do seu lado e lhe ajudo. Desarmei o senhor, né? Eu jamais vou esquecer disso. E ele pediu que eu sentasse do lado dele. Eu disse assim para ele, o que o senhor faz? Ele, eu sou caminhoneiro. Aí eu disse para ele assim, pois então, não escreva uma redação, escreva um texto contando como é que é a sua vida de caminhoneiro.
Ele escreveu 3 páginas frente e verso para o senhor que estava indo embora porque não sabia fazer redação, tá? 3 páginas frente e verso. Quando eu vi, eu me arrepiei todinha, pedi silêncio de todos os alunos e li em voz alta o texto dele. Num dia, numa aula, eu peguei uma pessoa que odiava a redação em língua portuguesa e tornei ele um escritor, porque a partir dali ele não parou mais de escrever. Porque alguém enxergou ele, porque alguém viu ele, porque alguém não entrou em confronto, como disse a Rô. Alguém viu, enxergou, amou e entendeu e disse o que ele queria ouvir em princípio, que era que ele não precisaria fazer, então, se ele não se sentia à vontade. E aí, o que ele fez? Exatamente o que eu queria, ele produziu. E eu não preciso de falar para vocês que disso nasceu uma relação linda, né, de amizade, que a gente acabou mantendo até então, né. E tem um aluno meu que era dessa mesma turma, que esses poucos dias, isso já faz tempo, há poucos dias atrás, fez uma homenagem no Dia dos Professores para mim, aí tu vê quando tu marca um aluno de uma forma positiva, né? Deixa eu só fazer um print aqui, gente, da nossa, senão eu esqueço. Fazer um print, fazer uma carinha bonita, senão eu esqueço, opa, a cara é horrível. Ó, peraí, deixa a Patrícia arrumar o cabelo, porque depois eu esqueço do print, tá? Mas assim, ó, aí eu vou ver, eu tô no print assim, ó. Agora ficou decente. E aí eu ganhei esse senhor como meu amigo até hoje. Nessa mesma turma eu tive um problema seríssimo no meu joelho e eles pagaram, eu juro por Deus, gente. E a sala deles era no 3º andar, eu não conseguia subir as escadas. Eles pagaram a fisioterapia para eu continuar dando aula para eles, naquela época. Isso foi a coisa assim, mais encantadora, dessa mesma turma, do aluno que me elogiou, do aluno que me fez homenagem, do aluno que não sabia escrever, mas era um escritor. Eles pagaram a fisioterapia para que eu não desistisse da turma deles, se reuniram, fizeram isso. Foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. E tem coisas que a gente lembra e fica pro resto da vida no coração. É isso aí, Juliana, é o affective teaching. Psicologia reversa. Vamos continuar. Quebre o ódio com amor. Quebre a distância com a proximidade. O aluno está sentado no fundão porque quer distância de ti. Vai no fundão. O aluno está morrendo de ódio e quer que tu faça ele ficar com ódio para ele provar. O que o aluno com ódio está fazendo? Ele está te testando. Ele está te testando, ele está te mostrando o pior dele. Para ver se tu é capaz de amar ele, tu é capaz de gostar dele. Por isso que ele tá te mostrando o pior lado. Assim, se tu é capaz de gostar disso aqui, tu ganhou a minha confiança. É isso que ele tá te dizendo. Tá? Então, quebra o ódio com amor, quebra a distância com proximidade, quebra. Envolva o aluno e deixa se envolver. Deixa se envolver, pode se envolver. Não vai ficar chorando pelos cantos por causa de problema de aluno. Mas pensar no aluno não vai te fazer sofrer. Tá? Elogio é a chave. Elogios pontuais. Mas assim, ai, como você é linda. Mas assim, que lindos olhos azuis tu tem. Demonstre que se importa com eles. Como está a sua avó, fulano? Ela melhorou? Tá? Não canse de insistir nos alunos. Nunca canse dos alunos. Peraí que não tá funfando aqui agora. Deixa eu voltar. Não cansa de insistir nos alunos que não conseguem aprender. Cria uma forma. Nessa mesma turma, foi um ano mágico, gente. Essa mesma turma do senhor que não sabia escrever, do aluno que fez a homenagem esses dias, da turma que me pagou o fisioterapeuta, nessa mesma turma, um dia eu estava falando sobre verbos com eles, e eles disseram, e eles ficaram em silêncio absoluto. Silêncio absoluto, atenção, tá? Daí eu gelei, porque a gente acaba adquirindo com os anos uma certa experiência, né? Eu gelei. Por que estão tudo em silêncio? Alguma coisa há. E depois, nessa mesma escola, aconteceu uma situação semelhante. Eles ficaram em silêncio. Eles disseram, gente, vocês não sabem o que é verbo, né? Aí, mais silêncio ainda, dá para ouvir as moscas.
Aí eu disse para eles, gente, ninguém tem que ter vergonha aqui de não saber o que é um verbo, tá? Vocês têm que dizer para mim para eu poder ajudar vocês a ensinar. Eu não nasci sabendo também não sabia o que é o verbo. Vocês querem saber como é que eu aprendi? Eu aprendi assim, ó, eu pego para vocês e digo garrafa. Eu consigo flexionar, eu garrafo, tu garrafas, ele garrafa? Não, então não é verbo. Mas caminhar, eu caminho, tu caminhas, ele caminha, eu consigo flexionar, é verbo. Aqueles alunos, os olhos se iluminaram de um jeito, eles ficaram em êxtase e disseram assim, gente, era tão simples assim? Sim, é bem simples assim. A maioria das vezes isso vai funcionar, não é sempre, mas a maioria vai funcionar. Uma coisa simples, uma coisa que foi criada na cabeça deles, que era um bicho de 7 cabeças, os verbos, com 2 exemplos a gente transformou a situação. Então, isso é simplificar, também simplificar a aprendizagem, né? Nessa mesma escola, numa turma de ensino, do primeiro ano do ensino médio, eles eram bem agitados, assim, mas eram queridos. Eu entrei, eles estavam todos em silêncio, tinha uma aluna em pé. E ela disse assim, prof, tu responde uma coisa para nós? Sim, com certeza, todos em silêncio. Eu disse, e aí, bem bomba. Tu acha que a gente tem capacidade de passar na URGS? Lembrem que era EJA, né? Eu disse, claro que vocês têm capacidade de passar na URGS, vocês bastam estudar, todos nós temos capacidade de passar na URGS. A URGS, para quem não é daqui, é a Universidade Federal de Porto Alegre, tá? Tipo assim, é muito difícil de passar lá. E aí um deles disse assim, viu, eu disse para vocês. E eu disse, gente, que é isso? O que está acontecendo? Não, a gente está fazendo a mesma pergunta para todos os professores, professora, e todos os professores disseram que a gente tinha que pensar no tecnólogo e não pensar na URGS. Então, quando o professor desacredita do aluno, como é que eles vão acreditar em si, gente? Então, não desacreditem. Não riam, o fulano quer ir para a escola militar, a gente dá aquela risada porque sabe que o fulano não vai passar. Não faz isso. Não faz isso. Apoia ele, diz, se tu estudar, tu vai conseguir, eu tenho certeza. Né? A metade do nosso trabalho é fazer o aluno confiar nele, é fazer o aluno acreditar nele. É a metade do nosso trabalho que vai fazer com que ele aprenda mais e melhor. Uma vez recebi um aluno que tinha tirado 4 na prova de matemática, tá? Do Fundamental 1, ali, terceiro, quarto ano. E eu dei uma aula para ele de 2 horas, ele tirou 9,8. Gente, não é porque eu ensinei tudo para ele que não aprendeu num trimestre. Foi porque eu disse que eu acreditava que ele ia conseguir. E elogiei, nossa, tu é muito inteligente. Ele saiu daquela aula particular se achando mega inteligente. Foi lá e fez a prova e tirou 9,8. E não foi porque eu ensinei ele matemática. Foi porque eu acreditei nele. Então, foi isso aqui que eu fiz e para ele foi um resultado desse tamanho. Ai. 8. Afeto não tem preço. Não tem preço. O afeto faz toda a diferença na vida da gente. Traga as famílias dos alunos para o seu lado. Família deve ser sua parceira, não o contrário. Família tem que ser cativada e envolvida no processo junto. Quando a família te elogia em casa, tu vê os olhinhos do aluno brilhando. Quando a família te detona e o aluno gosta de ti, tu vê um aluno sofrendo. Então, tenta trazer a família para o teu lado na medida do possível. E aí, o maior segredo de todos os tempos, gente, enxergue o outro. Todo mundo quer ser enxergado. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer se sentir especial. Quando vocês enxergam os seus alunos, não existe preço que pague o que eles sentem e como eles vão aprender mais e melhor. Tenho certeza absoluta disso, tá? Gente, agora eu vou dividir vocês nos breakout rooms. E eu gostaria que vocês conversassem. Quem não se conhece se apresenta, fala um pouquinho o que achou da. Ai, tá me dando aqui lá. O que achou das atividades. Se já sabia o que a gente conversou hoje, se não sabia. Falem sobre as atividades de hoje que a gente conversou, que vocês ouviram, que a gente discutiu, que vocês falaram no chat. Se apresente, quem não conhece, né, os novos, se apresentem, falem onde moram, com que idade trabalham. Converse um pouquinho para se conhecer, com esse objetivo, se conhecer melhor. Ok? Tudo bem? Peraí, deixa eu dividir vocês aqui. Deixa eu ver quantos tem. Tem 15. Oi.
Já vou ali. Oi? Oi, quanto tempo? Só tem nós duas? Elas estão vindo devagarinho, porque daí ele dá, tu viu? Ele dá na tela 60 segundos, né? Tá escrito live break. Acho que elas não falam inglês. Ups. Bom, tá. O assunto deve estar bom também, né? É claro, né? Eu que tô brincando. Vão me xingar, ai, por que que tu tirou, quer ver? É porque é a hora que o papo esquenta, né? Agora voltam todos. Você fechou todo mundo. Olha lá. Tá. Opa. Ah, Bruna, o papo estava tão bom. Pois é. Tem que abrir umas aulas só para a gente ficar batendo papo. Ah, você, né? Eu topo. A Mirelle continua o papo aqui, ué. Não falta assunto, né? Né? A Renata comendo brigadeiro, olha só a provocação. Fala sério. A minha rede de apoio, ó, o marido fez. Olha, a gente pode marcar um happy hour online. Por mais que eu fale do happy hour, ninguém aparece. Eu preparei umas 2 vezes, ninguém apareceu. Opa, desculpa, Aí, eu vou convite, mas eu nunca posso. Paty agora vai sair. Gente, quem compartilhou que colocou no grupo, pode assim, fazer um resumo do que conversaram, por favor. Olha, o meu grupo, nós conversamos sobre um monte de coisa, mas uma coisa que eu acho que foi muito importante, que já aconteceu comigo, algumas escolas particulares, quando vai para ensino infantil, eles não compram material, não querem gastar com isso, só que aí a gente tem que gastar um tempo danado, e pelo menos comigo aconteceu isso, eles não me pagavam nada mais, mas eu que tinha que preparar o prezinho lá para a turminha 1, 2 e 3, e é uma coisa assim que a gente não pensa muito, deveria cobrar isso, né? Pois é. Plastifica teus materiais e leva tudo contigo quando for embora da escola, porque daí a escola fica sem material e aí eles têm que dar um jeito. Esse é o melhor. Leve e traga. Leve e traga, aquela bolsa desse tamanho com material, não deixa de jeito nenhum. A gente vai andando, parece que a gente vai viajar, na verdade, né? Com sacolas enormes. E eu que trabalho em mais de uma escola, e lá, assim, essa questão deles não quererem investir, né? O ideal seria que tivesse lá o nosso cantinho, a nossa sala, que a gente ia deixar tudo preparado, mas não. Então, eu fico assim, ó, de sala em sala, carregando lá a bolsa, carregando o material, mas eu não deixo nada lá, não. Eu levo, no mesmo dia eu volto comigo, é tudo meu, sou eu que preparo. E material, né, gente? É uma coisa que eu fazia o flashcards? Eu imprimia as imagens,
aí colava um papelão para ficar bem durinho e conseguir trabalhar melhor com eles. E aí eu, quando chegava lá, eu colava ou no quadro ou na parede com a fita crepe, né? E fazia outras coisas. Isso, no caso, é quando é para pregar. Mas eu fazia jogo da memória, várias outras coisas com eles, mas a gente tem que se virar mesmo, porque as escolas não investem. E plastificar, que custa caro, e os moleques me enfiam tudo na boca. É verdade. Podem falar, Guri. A Paty chegou um pouquinho depois, aí a gente foi só dizer para ela o que é que a gente tinha conversado no comecinho, e a gente se apresentou, e o que mais? Aí a gente falou, né, dessa rotina, da rotina, aí eu falei para elas, falei um pouquinho de mim, disse que tenho pedagogia, estou fazendo letras em inglês, e a minha experiência é com educação infantil fundamental 1. E eu disse assim, achei interessante que a Paty disse assim, todo mundo ensina muito tempo aqui. Eu disse assim, não, eu só ensino há 4 anos. Aí ela, mas é muito tempo. Aí eu disse, não, mas eu estou comparando com as outras pessoas do grupo, que eu vejo gente 10, 15 anos, né? Particularmente, eu me sinto experiente, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Mas que eu estava falando desse negócio de psicologia, que é tão importante dessas dicas, porque eu acho que os professores, que as crianças... que os alunos, a primeira vez é chocante, as primeiras vezes são chocantes, depois de algumas vezes, você sabe que tem sempre as mesmas crianças, elas mudam de nome, nem sempre de lugar, mas essas coisas, né? Do conflito você faz isso, o sabe tudo você faz isso, tem esses truques que a gente vai testando, mas essas dicas que dão, para esse, a chave certa é isso, que eles mudam de nome, mas não mudam nem de lugar, a característica é aquele. É o palhaço que vai te desafiar, é o que sabe tudo, né? São aqueles lá, e você tem as técnicas certas. Então, depois de 4 anos, você já sabe isso. A primeira vez, você entra em pânico, né? E vai chorar na sala da psicóloga, como a gente falou. Né? Se tivesse a psicóloga, a gente ia chorar na sala da psicóloga. Agora a gente só chora no banheiro, não é? E todas... Quem nunca, gente? Com certeza. No carro, sei lá, sai da escola chorando no carro, né? Quem nunca? Os alunos. Né? Quem nunca? Saiu da escola chorando, eu não sei fazer isso. Mas... Eu tenho até para compartilhar, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tenho agora 22 anos, então eu tinha 18 anos, assim, e aí eu peguei um 3º ano, era um 2º ano, e eles me desafiavam muito, porque eles eram colegas do meu irmão. Então, por exemplo, 2º ano, eles tinham 15 anos, 16, e eu 18, né? E aí uma menina me desafiou, assim, que eu fui para a coordenação, eu não chorei na hora, mas no outro dia eu fui para a coordenação, eu chorei na frente da direção, da coordenadora, eu disse, eu não sei o que, sabe, foi assim, até hoje eu me lembro, assim, me dá um nervoso, né, porque a gente passa por umas coisas, assim, bem difíceis. Olha, gente, 2 coisas, professora que nunca chorou quando vai para o carro, quando sai de lá, e mãe que nunca deu narigada na porta de tão bêbada de sono que você tá, não é? Não, é o cúmulo do desespero da mãe. Você bate o nariz na porta no meio da noite porque o filho te acorda no meio da noite e você não sabe onde que é norte, onde que é leste, sei lá, não é? Quem nunca? E só falar isso, que a gente já fez tudo isso, dá um conforto, não dá? Que já aconteceu tudo isso? Claro que dá um conforto, sim, isso aí. O que mais, gurias, que vocês conversaram? Bom, eu, a Ana e a Brígida, nós conversamos, analisamos, né, assim, o quão importante foi esse primeiro dia, né, dessa questão, assim, do psicológico, né, que é extremamente importante. Eu comentei com elas que eu gosto muito, assim, dessa questão de muitas coisas nós já sabemos, né, que temos que fazer, mas é sempre bom reciclar, é sempre bom revisitar, né, essas questões, e o quanto nós nos sentimos, assim, acolhidas aqui. Né? De verdade, é muito bom.
A Carol escreveu assim: nós falamos sobre algumas diferenças do ensino público para o ensino particular, das dificuldades com a internet, dos grupos e faixas etárias que damos aulas, sobre os materiais que usamos ou não, sobre de onde tiramos ideias para os planejamentos. Érica e Eline, obrigada também, adorei conhecer vocês. Gurias, a gente vai ter muitos momentos de trabalhar em grupo. Por quê? Porque no grande grupo, eu estava até conversando com a Oliana, que ficou sozinha, daí eu fui para a sala dela, bater um papinho. Então, eu estava dizendo para ela, no grande grupo, às vezes a gente se sente com medo de expor as nossas ideias, com medo de estar falando alguma besteira. Ai, gente, olha o filho da Aline, coisa linda! Queridos e amados, lindos. Então, a gente se sente meio assim, tolhida de falar no grande grupo. Mas nos pequenos grupos a gente vai se sentir mais bem-vinda e aos pouquinhos vai se desinibindo, vai falando, vai nos colocando no nosso lugar de fala. Porque eu quero que vocês entendam aqui que todas vocês têm o seu lugar de fala, que todas vocês têm seu conhecimento, têm a sua sabedoria, têm a sua aprendizagem, e como disse a Mirelle, algumas estão revisitando, algumas estão aprendendo, e eu, não só como digamos aqui, que está ministrando o curso, mas também estou constantemente aprendendo com todas vocês. Tenho certeza disso, ok? Quem quiser falar, sinta-se à vontade de falar mais um pouquinho, dispor. E aquelas pessoas que ficam loucas de vontade, que eu sei que tem aqui nessa sala, nesse momento, que está louca de vontade de falar e não fala. Vai chegar. Esse é teu filho, Mirelle? Esse é teu filho? Sim! Esse é meu filho. Ele tem 19 e eu tenho uma filha que no domingo faz 21. Nossa! Eu tenho Caio. Dos teachers, dos alunos da teacher. Eu sou ciumenta, vocês viram? Falou em filho, ó. Tenho correndo. Eu tô aqui no curso e ele tá fazendo faculdade aqui, tá no EAD. Querido. Gente, Coitado, primeiro ano. Era uma criança cuidando de outra criança, né? Tô passada, gente. Pois é. Eu fui mãe nova, mas já tem 40, gente. Já cheguei nos 40. Vitória, minha Vitória, parabéns. Vitória, tá louco. É fantástico, parabéns. Ó, esse é o que eu estava dizendo, esse é meu objetivo. No final desse curso, quem tá louca para falar e não tem vergonha vai falar. Vai falar. Por enquanto eu não vou dizer nomes, mas eu tenho que ter várias tímidas por aqui. Tá, gurias? E assim, muito obrigada pela companhia e parabéns. Vocês têm se vocês querem sair de uma certeza hoje, a certeza é que vocês são grandes profissionais, dedicadas, querendo cada vez mais e melhor. E não se envergonhem disso. Tenho muito orgulho de ser quem vocês são. Ok? Foi um grande prazer para mim. Oi, queridas. Tá? Boa noite, descansam bem, vão lá. Vão dormir hoje com o coração leve, tá? Com a barriguinha cheia, vão comer alguma coisa, tá? Vão com a barriguinha cheia de coração leve. Ok? Então, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.